Pessoal, vocês percebem que estou um pouquinho rouco, né? Peço desculpas aqui pela voz, mas não vai afetar certamente aqui o nosso papo, que a gente vai começar fazendo na edição de hoje, cumprimentando do outro lado da tela o dirigente estadual do PSOL, da Federação PSOL Rede, e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a Alerj, Ricardo Borges. Ricardo Borges, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todas as pessoas que estão assistindo. Esse que eu me repetindo é um dos programas, se não o programa mais importante da esquerda brasileira, no sentido de você poder escutar, né, o que não se escuta na mídia corporativa e fora dessa dinâmica dos debates que dão bons cortes, boa audiência, mas que muitas vezes não há tempo, está se tornando muito mais um embate, um ringue de disputa, né, onde a gente até tem ganho, porque o conteúdo de nós de esquerda é muito superior ao de direita, mas aqui a gente consegue tocar nos assuntos de uma forma mais profunda, principalmente os especialistas que você sempre convida. Então, sempre um prazer participar do programa. Uma honra, viu, Ricardo, contar aqui com a tua presença aqui entre o nosso time de comentaristas no Faixa Livre. Obrigado por você novamente se dispor a fazer esse papo com a gente para a gente repercutir bastante o quadro da política nacional, viu, Ricardo? Muitos temas importantes para a gente tratar aqui no programa, ainda mais nesse governo de amplíssima aliança que avança aí com quase 2 anos e 5 meses de mandato. O presidente Lula enfrentando uma série de problemas, alguns deles criados pelas escolhas que foram feitas pela dita governabilidade por aqui, outros, acima de tudo, que se colocam justamente como resultado desse processo, né? Porque a gente tem aí alguns escândalos surgindo nesses últimos tempos. Tivemos aquela situação envolvendo o PIX, um erro do governo, um dos muitos erros do governo, para falar a verdade. Tivemos também essa história lá da demissão do ministro das Comunicações, ali, o Juscelino Filho, que produziu alguma repercussão também, e mais recentemente essa situação envolvendo o INSS, né? Essas fraudes aí no Instituto Nacional de Seguro Social, um negócio que tem dado o que falar nesses últimos tempos, o ressarcimento aí dos aposentados que tiveram descontos feitos de maneira indevida por associações, a Polícia Federal está investigando, enfim. Mas, obviamente, é um tema que repercutiu na sociedade e, obviamente, politicamente, nessa gestão que tenta se equilibrar diante das pressões que sofre, diante dos erros que comete, enfim. Ainda mais agora, no momento onde, acima de tudo, a lógica neoliberal fica mais evidente nessa gestão. Tivemos agora cortes de gastos aí que aconteceram na última semana, nessa dinâmica que se impõe ao governo, essa responsabilidade fiscal que afeta demais a classe trabalhadora. Mas eu queria já pedir, Ricardo, uma análise tua sobre esse momento que o governo Lula passa, uma gestão que, mais uma vez, tropeça nos próprios erros e precisa, acima de tudo, tomar um novo rumo, né? Anderson, se a gente parar para pensar, tem 3, 4, 5, 6 semanas que não sai uma pesquisa, né, de popularidade. Então, assim, a coisa não deve estar boa, né, porque não tem números positivos em termos de popularidade, de aumento de popularidade para apresentar. Né? É óbvio que o governo Lula não tem controle sobre todos os institutos de pesquisa, mas alguns institutos de pesquisa que deveriam, pela periodicidade, estar apresentando pesquisas de opinião, não estão apresentando. E no momento, né, em que as instituições e o Estado ainda está em franca disputa, né? Eu vejo sempre o Valdo, lá da Globo News, dizer que as instituições estão funcionando em perfeita harmonia, e não estão, né? Não estão funcionando em perfeita harmonia. Né? Eu até tenho uma linha teórica de que assim, essa coisa de não vai ter golpe, o golpe está em curso. Né? O golpe começa logo depois das eleições de 2014, quando o AES pede recontagem dos votos. Veja bem, o AES do PSDB, da direita civilizada, da direita com modos à mesa, em tese, pedindo recontagem dos votos, que é uma coisa que o Bolsonaro foi tratado com razão como um perfeito absurdo, e o Aécio foi o primeiro a desconfiar.
e foi o primeiro a desconfiar com o apoio da Globo News, da Globo, da Folha de São Paulo, do Estadão, das oligarquias paulistanas, né, da Fiesp, da Febraban, foram as micaretas, o Pato Amarelo. Me lembro da Leilani convidando os cidadãos e cidadãs brasileiros para o ato cívico de ir para a praia ou para Paulista protestar, né, como uma grande coisa democrática, e naquela época já existiam várias faixas pedindo intervenção militar, AI-5, invasão dos Estados Unidos, né? Enfim, o golpe é dado aí, continua com o impeachment da Dilma, continua com o Temer, continua com o Bolsonaro, e, na verdade, o que eu percebo é que as forças, as instituições, a mídia e as forças, entre aspas, democráticas do Brasil tentaram evitar foi ou um acirramento, ou um golpe sobre o golpe, ou a tomada do golpe para o controle do Bolsonaro, do bolsonarismo, da extrema-direita e do fascismo. E aí, enfim, vamos segurar o golpe. Agora, esse golpe está sendo dado dia a dia no Congresso. Parece até algo que não é muito... assim, mas o Congresso é o grande bastião da democracia. Ele foi justamente a Constituição de 88 que dá poderes para o Congresso não caçar, etc., e não deixar que as outras instituições se sobrepujem uma sobre a outra. Mas o Congresso está fechando o regime, gente. Até porque, assim, para não demorar muito na resposta, quando a gente teve aumento do fundo eleitoral de 2 bilhões por eleição para 5,6, 5,8 bilhões por eleição, houve uma gritaria generalizada e gritaria legítima, diga essa de passagem. Mas o que é o fundo eleitoral diante das emendas PIX do orçamento secreto? É troco de pão, né? Os caras estão com 57 bi para fazer campanha, para botar dinheiro em curral eleitoral, em obra superfaturada, em prefeitura. Então, como é que os partidos, como no caso é o PSOL, que dependem daquele quiãozinho dividido pelo número de parlamentares federais para fazer eleição, ainda que seja muito dinheiro, e vou te falar, esse muito dinheiro atrapalha, porque muitos parlamentares, muitos candidatos se esqueceram a forma antiga de fazer campanha, né, e voltam para a nova forma, mas é troco do pão, né? Então o golpe está sendo dado. Sem dúvida alguma. Eu tenho gente que diz aqui no programa, o Ricardo, que esse é o terceiro governo de administração do golpe aqui no nosso país, né? Tivemos aí a gestão Temer, o Bolsonaro, e o Lula 3 seria esse terceiro governo administrando o golpe político, jurídico, midiático que foi dado aqui no país lá em 2016. Ricardo, você citou uma frase que me chamou muita atenção. Você disse que as instituições elas não estão funcionando. Eu tenho uma posição um pouco diferente. Para mim, elas estão funcionando sim. Eu acho que a pergunta que tem que ser feita é para quem essas instituições estão funcionando. Eu vou colocar, inclusive, aqui na tela um vídeo que eu apresentei ontem aqui no programa, que você deve ter esbarrado aí esses dias nas redes sociais, e que eu acho que evidencia para quem as instituições estão funcionando aqui no nosso país. Vejam só mais uma vez. Se ela soubesse que quando ela passa, o mundo inteiro se enche de graça e brinca mais linda com causa. Eu acho que esse vídeo, Ricardo, deveria ser repetido em looping pela esquerda no país todos os dias, diante do que está colocado e do que ele representa, né? Mais uma vez, vocês viram aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, numa festa na casa do CEO, do presidente, seja lá o que for, do iFood, né? Sendo que ele julga uma série de casos aí que tem total interesse dessa empresa, dessa plataforma, que dialogam, acima de tudo, com as leis trabalhistas, né? A manutenção dos direitos dos trabalhadores. Ele estava nessa festa na casa do sujeito, né? Ele não estava num evento onde esse cidadão apareceu, não. Ele foi convidado para uma festa na casa do CEO, do presidente do iFood, cantando alegremente lá. De um lado, do lado esquerdo da cantora, da Paula Lima, é o Luiz Roberto Barroso, e do lado direito é justamente o presidente lá do iFood, abraçados, cantando alegremente. Eu acho que isso deixa claro para quem as instituições funcionam no país, né, Ricardo? Não, de fato, a gente sabe, né? Inclusive é uma grande armadilha, porque isso era um caso de se pedir um impedimento do Barroso para julgar esses processos. O problema é que a gente se colocou nessa armadilha, né? A gente é obrigado a defender o STF
todos os dias da nossa vida, né? O Xandão se transformou num grande herói nacional, né? A gente só não está cometendo o erro de botar meme dele com roupa do super-homem e capa, né? Como tipo assim, nem todo herói, quer dizer, eles até usam aquela capa da toga. Mas enfim, mas quando eu digo que concordo com o seu ponto de vista, mas assim, as instituições estão funcionando, mas também o que acontece hoje na política, né? O judiciário legisla, o legislativo executa e o executivo se ajoelha, né? O projeto de conciliação de classes do Lula, ele já não se sustenta mais da forma como ele se sustentou ali atrás e que sofreu o golpe, né? Esse golpe vem justamente desse processo, né? A extrema-direita não precisa, o Congresso não precisa mais conciliar. Eles não querem ministério, eles têm orçamentos secretos, eles têm emenda PIX, como é que eles vão conciliar? Mas essa é a grande pegadinha que nos é colocada, né? Nós somos obrigados a defender o STF, né? Todos os dias da nossa vida, desde do bolsonarismo para cá. E o STF ele não mudou, ele só chegou à conclusão que o bolsonarismo poderia piorar a vida do empresariado brasileiro, né? Na verdade, eles queriam descartar o bolsonarismo, mas criaram uma grande armadilha, né? Porque esse fenômeno não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? A extrema-direita cresce a passos largos, a esquerda radical consegue crescer um pouquinho, se transformar, crescer um pouquinho, e a direita liberal, entre aspas, e a esquerda liberal estão perdendo cada vez mais espaço, né? Só, de fato, quem se coloca como antissistema consegue crescer, né? E a gente sabe que a extrema-direita de antissistema não tem nada. E aí, não defendendo o parlamentarismo, né? Porque imagina a gente num parlamentarismo com esse Congresso, com esse poder financeiro e político que o Congresso tem hoje. Mas a coisa das frentes, né? Aqui a gente tem que fazer a frente antes da eleição, né? Então, eu acho que a esquerda erra, né? E o PT erra muito, né? Ao fazer essas frentes antes da eleição. A gente tem, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, uma eleição agora com Eduardo Paes contra o Bacelar, né? Enfim, é a direita civilizada, entre aspas, porque quando eles precisam, eles quebram o vidro e apertam o botão do fascismo. Isso é uma prática comum da direita liberal, né? Contra, acho que muito pior do que uma extrema-direita, é uma direita fisiológica envolvida com crime organizado, que é representada hoje por Bacelar, Pampolha, Castro, e esse tipo de coisa, né? Então, assim, e só para terminar, a falácia, né, do voto útil. A gente tem segundo turno justamente para que você pudesse, pelo menos no primeiro turno, defender bandeiras, né? E sempre que se pede o voto útil, o outro lado cresce em proporção igual, porque você polariza e mata quem pode vender uma ideia, né? Sem dúvida, e a gente tem aqui no Rio de Janeiro, você citou essa disputa que a gente vai ter pelo governo do Estado no ano que vem, num cenário onde o Partido dos Trabalhadores, o governo, apoia o Eduardo Paes, aliás, chegou a cogitar-se aí nos últimos dias a possibilidade do Eduardo Paes ser candidato a vice do Lula. Levantou-se aí essa possibilidade, enfim, a gente acha que isso não deve acontecer, acima de tudo porque o Eduardo Paes deseja ser governador do Estado, mas chegou a se falar a respeito disso ao longo dos últimos dias. Enfim, vamos aguardar para ver. Ricardo, eu queria pegar uma outra frase tua, nessa tua última resposta, falando sobre essa questão da frente ampla. Lula adotou essa lógica, aprofundou, na verdade, essa lógica que já vinha dos primeiros governos dele, enfim, e, evidentemente, que essa ideia de governabilidade burguesa está ligada, hoje, lamentavelmente, cada vez mais à adoção desses apoios, enfim. Essa lógica, ela ainda é válida para o enfrentamento das forças conservadoras ou ela acabou por esvaziar, acima de tudo, o programa progressista? Ricardo, até que ponto vale a pena a adoção dessa dinâmica de governabilidade que aprofunda o comprometimento com os neoliberais? Olha, Anderson, eu não vou me alongar nessa frase, não, porque eu vou até citar um economista do PSOL e que eu respeito muito, embora nós tenhamos posições diferentes.
O José Luiz Fevereiro, que você já entrevistou aqui algumas vezes, ele disse outro dia, numa reunião que nós estávamos, né, numa plenária, na verdade, que eleger o Lula, nesse momento, é necessário, em 26, mas nada mais é do que a esquerda ganhar 4 anos para tentar se reorganizar. Né? Então, assim, esse governo de conciliação de classes está fadado ao fracasso. De fato, a correlação de forças é muito ruim, mas não existe mais possibilidade. Não existe mais possibilidade. Quem não quer conciliar agora são eles. Antes era importante conciliar, né? Mas eles não querem mais conciliar. Está fadado ao fracasso, ao ponto de que eles não estão nem preocupados em vencer em 26. 30, que para eles é logo ali, né? E a esquerda vai estar desesperada, porque a gente sabe que, caso o Lula se eleja em 26, será de fato o último governo dele, né? A gente, em 30, ou seja, a gente tem daqui até a eleição, e elegendo o Lula, a gente tem 4 anos para se organizar. Se não se organizar nesses 4 anos, se não tiver uma frente antifascista, com luta de classe na cabeça, agora como é que você vai ganhar a consciência do povo trabalhador se essa consciência começa a faltar, inclusive dentro dos partidos, como o PSOL, né, por falta de formação política? Né? Eu não estou aqui de forma nenhuma falando mal das identidades de gênero, de raça, esse tipo de coisa. Isso é importante, sim, defender. Só que essa luta, sem consciência de classes, faz com que a Paula Lima esteja cantando, Paula Lima, do maravilhoso Funk Como Le Gusta, esteja cantando ao lado do Barroso e do dono da iFood. Né? Então é isso. Sem consciência de classes, o capitalismo absorve qualquer luta, qualquer pauta, qualquer frente. Sem consciência de classe não existe como. Né? E o Lula, ele infelizmente, ele usa a estrutura. O PT, de fato, é o único partido de esquerda de massas que está perdendo as massas, mas o Lula, de fato, usa o poder dele para desmobilizar as ruas. E não é de hoje. É isso, é isso. O grande problema, acima de tudo, Ricardo, não é, obviamente, essas lutas das identidades, enfim, essa necessidade que há de se defender o direito dessas pessoas. A grande questão é deslocar isso, isolar esse tipo de luta da luta de classes, que deveria ser colocada como principal aqui no nosso país, e a gente não vê isso, infelizmente. A lógica da luta de classes está cada vez mais afastada do debate da esquerda por aqui. Você citou essa fala do Fevereiro. A minha preocupação, Ricardo, é que parece que a gente renova ou tenta renovar a cada 4 anos esse período para a esquerda se reorganizar e nada é feito. Infelizmente, parece que não há diálogo entre essas forças do campo da esquerda que não se rendeu e a gente segue aí nesses pequenos nichos aí, lutando entre si, porque há esse detalhe ainda, né, Ricardo? Me parece que essa luta interna dentro das esquerdas, ela é muito prejudicial para o nosso campo, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. E a luta da hegemonia, né? A luta da hegemonia da esquerda. Estou vendo até aqui um comentário do Daniel Carvalho de Oliveira dizendo que é um equívoco chamar o PT de um partido de esquerda. Eu acho que o PT é um partido trabalhista que se localiza ainda na centro-esquerda, mas, de fato, o governo Lula é um governo de centro-direita. Né? Isso aí eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, assim, um fato engraçado, eu passei a seguir o Ricardo Amorim, porque é curioso, você entra nas redes dele, nesses canais da rede chinesa e da rede fascista americana, e ele elogia o país economicamente, está tudo crescendo, está tudo maravilhoso. Se fosse um governo do Fernando Henrique, o governo Lula seria um governo maravilhoso dentro da visão política deles, porque o país cresce, o desemprego diminui, a balança comercial melhora, essa crise dos Estados Unidos está se transformando numa boa oportunidade. E o Ricardo Amorim entra todo dia para elogiar. Eu até converso com meus amigos da direita que criticam a política econômica, eu falo, vocês estão equivocados, vocês têm um governo que economicamente vos representa.
Voz representa. Quando o Ricardo Amorim, que é um Faria Lima tradicional, clássico, que já está lá na Faria Lima há 40 anos, começa a ser um defensor efusivo da política do Haddad, que é a política do Lula, porque quem coloca o Haddad lá é o Lula, e o Lula é um cara que toma as decisões sem escutar muitos outros. É isso, Anderson. A gente está nessa situação, né? Uma situação cada vez mais grave, o Ricardo, que a gente tem levantado frequentemente aqui no nosso programa. Agora, a gente tem aí também, diante de tudo isso, de todo esse caldo aí que se construiu no governo do presidente Lula, essa necessidade ou esse comprometimento do governo com os cortes de gastos, com a lógica do fiscalismo, com o arcabouço fiscal, que apenas substituiu lá o teto de gasto, enfim. Esses cortes no orçamento, Ricardo, com inclusive aquela volta atrás em relação ao aumento do IOF para atender lá os reclames do andar de cima, tudo isso apresenta a face de uma gestão comprometida fundamentalmente em garantir os interesses de um capitalismo em crise. Não, Ricardo, como é que, especialmente, essas medidas da equipe econômica chegam até a classe trabalhadora? Como é que você acha que os brasileiros hoje enxergam, observam essa dinâmica colocada pelo governo, ou os trabalhadores não estão nem um pouco preocupados aí com essas medidas adotadas pela equipe econômica? Como é que você vê o diálogo da classe trabalhadora com essas ações do governo Lula, especialmente na economia? Olha, o Anderson, eu vou te falar uma coisa muito triste. Hoje, se você fizer um projeto de lei, né, obrigando a Uber, a 99, o iFood, a dar um dia de folga para o trabalhador precarizado, você simplesmente é apedrejado por esse trabalhador. O nível de precariedade é tamanho que o cara não quer ter direito a um dia de folga. E pior do que isso, se ele tivesse essa consciência de que ele está sendo explorado, mas você conversa e eles falam: eu sou o patrão de mim mesmo, eu não tenho patrão, eu trabalho a hora que eu quiser, agora eu gerencio minha vida, eu não tenho patrão. É uma loucura, é uma loucura. Eles se orgulham disso. E aí eu vou te falar, inclusive, para figuras públicas do partido. É um equívoco você, por questões eleitorais, eu vou até dizer pior, eleitoreiras, falar em empreendedorismo. Entendeu? A esquerda, empreendedorismo dentro da esquerda tem que ser uma frase, uma palavra, uma expressão assim, tão ruim quanto fascismo, quanto neoliberalismo. A gente não pode falar em empreendedorismo. Eu vejo figuras públicas do PSOL para ganhar voto nas comunidades, nas zonas mais, nos trabalhadores mais precarizados, ou seja, a consciência de classe está indo embora e a gente não disputa mais a consciência de classe. A gente não disputa. Né? E quando você está sob ataque, e o pessoal é um partido sob ataque, inclusive do PT no Rio de Janeiro, o PT no Rio de Janeiro é um absurdo, como, por exemplo, a Tainá de Paula, que agora teve os direitos suspensos, ela sai da secretaria para se reeleger, ela sai de uma secretaria do Eduardo Paes, que tem dezenas, quiçá centenas de milhões de orçamento, para se reeleger, e o Paes vira para ele e fala: fica só até o final do mandato, que eu preciso que você vá na Câmara dos Vereadores votar por um projeto que vai acabar com a hora-aula do professor, vai diminuir a hora da aula do professor, não vai mais considerar o tempo que o professor tem em casa para corrigir prova e preparar a aula como tempo de trabalho, e que também, por consequência, acaba com o concurso público. Né? Então, a Tainá de Paula, que consegue 48 mil votos, ou 46 mil votos, reivindicando Marielle, reivindicando a negritude, ela cumpre um papel de ficar na Câmara dos Vereadores mais 15 ou 20 dias para ser uma daquelas que vão votar contra a classe trabalhadora e contra o servidor público. Isso é um absurdo, isso é um absurdo, é um absurdo. É uma distorção total, acima de tudo, viu, Ricardo, do que a gente entende como um projeto de esquerda no nosso país, uma parlamentar aí do campo lulista e que aceita esse tipo de situação. A gente falou muito sobre a situação dos professores aqui no Rio de Janeiro ao longo desses últimos tempos, essa situação envolvendo, inclusive, o número de aulas aqui, o tempo que eles passam
trabalhando, enfim, a gente falou muito sobre isso. Agora, o Ricardo, voltando aí para o debate, aliás, antes de voltar, na verdade, você considera, você citou essa situação envolvendo o trabalhador do Uber que não quer direitos acima de tudo, como você tem colocado, ele luta para trabalhar cada vez mais, enfim. A gente está criando, está se construindo uma classe trabalhadora de direita aqui no país, majoritariamente, Ricardo? Eu acho que assim, a gente está construindo uma classe trabalhadora de direito, sim, com certeza estamos construindo uma classe trabalhadora. Estamos não, né? Estamos deixando que construam, né? É uma classe trabalhadora de direita. Mas o pior do que isso, você tem localizações na história que a própria direita lutava por alguns direitos, né? Governos fascistas tradicionais, com a coisa do nacionalismo real, eles conseguiam dar alguns direitos, pelo menos para o trabalhador que se enquadrava, né, no que eles consideram humanos, né, porque o fascismo tem isso, né, tem classes diferentes, não é nem luta de classes no sentido da política, tem classes diferentes de humanos no sentido existencial, e tem inclusive o que eles nem consideram humanos, vídeo que está acontecendo hoje lá na Palestina, com o governo sionista, né? Então, assim, eu me perdi um pouco porque divaguei nessa questão toda, mas, de fato, você está criando uma classe trabalhadora que não se julga trabalhador, se julga empresário de si próprio, patrão de si próprio. E a gente não faz essa disputa, não faz essa disputa na mídia, não faz essa disputa em lugar nenhum. A gente não construiu uma TV pública, nem que seja nos moldes da BBC, da TV Sank, da RTVE espanhola, que é uma TV estatal, não governamental, que tem um conselho gestor, mas que ela está ali para fazer uma programação de minimamente conscientizar a população. Não, a gente só tem essa venda aí do empreendedorismo e o trabalhador hoje sonha em ser um influencer da Bet, sonha em ser empresário de si próprio e não pensa no outro. Lamentavelmente é o que a gente tem visto cada vez mais aqui no nosso país, viu, Ricardo? Eu queria trazer uma outra questão aqui. A gente fala muito aqui no Faixa Livre sobre economia. Aliás, já quero mais uma vez relembrar para os nossos espectadores, eu tenho anunciado ao longo desses últimos dias. Na sexta-feira a gente vai fazer um debate de gigantes aqui no programa para tratar do tema da economia. A gente vai colocar lado a lado Nildo Lix, Davi Decache e Luiz Gonzaga Beluso. Eles vão fazer um debate aprofundado sobre temas da economia. Aliás, vamos fazer sorteios de livros aqui no plural. Enfim, vai ser um debate, vai ocupar todo o programa. Já convido a todos aqui que estão conosco acompanhando a nossa audiência, está com a gente lá na sexta-feira a partir das 8. Mas, Ricardo, voltando aqui para o nosso papo, a manutenção dessa política monetária do Banco Central, ela mostra-se absolutamente incapaz de enfrentar o rentismo e o domínio do capital financeiro cada vez mais. É o que a gente tem visto a partir das medidas lá, agora tomadas pelo Gabriel Galípolo e por uma diretoria do BC majoritariamente indicada pelo presidente Lula. Só para lembrar aqui, eu sempre faço questão de registrar aqui, fala-se muito sobre esse caráter aí do Banco Central de aumentar os juros, a Selic. Gente, hoje 7 dos 9 diretores do BC foram indicados pelo presidente Lula. Diante desse cenário, o Ricardo, uma ruptura por parte do governo dessa lógica, ela tende a ser mais traumática do que a continuidade desse processo? A gente defende muito aqui que haja, de fato, o governo adote um novo caminho, uma nova lógica. Mas você acha que essa eventual ruptura, caso ela aconteça, e a gente, mais uma vez, só quero deixar claro que não tenho qualquer tipo de ilusão de que o governo vai fazer esse tipo de movimento, só para registrar aqui, mas uma eventual ruptura poderia ser mais traumática ainda do que a continuidade dessa dinâmica? Olha, Anderson, para você fazer uma ruptura dessa, você tem que construir uma base popular, coisa que o governo Lula, que é um líder popular de um partido de massa, está abrindo mão. Né? O que sustentou o Bolsonaro até o final do mandato? Botar 1 milhão de pessoas na Paulista, botar meio milhão de pessoas na Atlântica. O Lula não constrói essa base popular. Então, se ele partir para esse enfrentamento, ele vai sofrer
num nível absurdo e pode, inclusive, perder a chance de se reeleger, né? Então, assim, estou contigo, não acredito que vá fazer, mas, assim, eu não sou economista, cara, mas é exatamente os debates que não são feitos, né? Cria-se uma confusão tremenda, por exemplo, por causa do déficit da Previdência. Bom, primeiro, Previdência não tem déficit, porque Previdência nada mais é do que um programa de redistribuição de renda de quem contribuiu a vida inteira. E quando você diminui a massa de trabalhadores contribuintes, né, acabando com a CLT e levando todo mundo para a uberização do trabalho, você impacta a receita que você terá para ressarcir aqueles que trabalharam ao longo da vida, né? Mas mesmo que fosse que haja um déficit, vamos usar assim, não é déficit, é investimento. É investimento, porque é redistribuição de renda. A aposentadoria é muito melhor do que um Bolsa Família, no sentido que a pessoa contribuiu e vai ter um final de vida digno. Agora, você fala de 70, 30, 40 bilhões de déficit que o governo fala, mas nenhum economista, óbvio, aqui se fala sobre isso, mas fora daqui e fora de outros lugares. Ninguém fala, por exemplo, que o governo Lula dá algo entre 500 e pouco e 700. Eu não vou dar o número exato. Eu tenho 780 bilhões por ano de isenções e renúncias fiscais que o governo concede para o empresariado. Né? 780 bilhões de anos dá o quê? Dá 10 anos de déficit da Previdência. Né? Quanto custa cada ponto percentual que a taxa Selic aumenta para os tesouros do governo? Um ponto percentual da taxa Selic paga o déficit da Previdência, paga o PAC, paga um monte de coisa. Então, assim, o déficit do Tesouro para dar quase R$ 1 trilhão de isenção e renúncia fiscal por ano, né? Pode. Para sustentar o rentismo ao ponto dos caras, porque isso é uma pressão do empresário. Se eu tenho 15% da Selic, se fosse um investidor de classe média, eu ia lá para XP, para sei lá para o quê, ia pedir, quanto você tem aí para mim? O cara vai falar, eu tenho IPCA mais 7%. Por que eu vou fazer uma reforma no meu bar? Por que eu vou aumentar um turno no meu restaurante? Por que eu vou melhorar a planta da minha fábrica? Por que eu vou comprar um apartamento? Né? Olha que eu não estou falando de luta da classe trabalhadora, eu estou falando da classe média independente do viés. Não, eu vou deixá-la na poupança, que está me dando 1% ao mês, 1,10% ao mês, 15% ao ano, livre de imposto, como é um LCA do BNDES, um CRA, um CRI desse da vida, de empresas com rating A3A+, etc. Então, assim, a gente poderia estar crescendo se fosse feito investimento em infraestrutura, e soltando dinheiro na economia, se com esse nível de retenção do capital nos investimentos, desse nível de custo para o tesouro, a gente precisa falar em aumentar juros para crescer menos. Imagina se você estivesse abrindo a economia. A gente já está com um crescimento de nível chinês aí dos bons tempos. Claro, isso não é uma coisa que você pode começar a crescer da noite para o dia 7, 8% ao ano, porque vai faltar água, vai faltar luz, vai faltar logística, vai faltar porto, vai faltar armazém, vai faltar tudo. Mas, pelo amor de Deus, vamos investir para que o país possa crescer e para que a classe trabalhadora melhore sua massa salarial. Eu costumo dizer aqui, inclusive, que 1% que a Selic aumenta representa pouco mais de 50 bilhões de reais em juros da dívida pública no nosso país. A gente tem falado muito sobre isso aqui no nosso programa. Enfim, é o butim que se faz em relação ao orçamento público no país, a economia popular. Esse é um ataque, acima de tudo, à economia popular, como a gente também costuma dizer. Ricardo, a gente citou ali ainda há pouco a luta de classes. Você vê nesse governo algum setor ou algum quadro específico, enfim, que tenha consciência de classes, mas eu não digo consciência de classe no seu, enfim, como ideologia, mas na sua atuação, que haja com consciência de classe no governo hoje? Então, a sua pergunta ela já indica a resposta. Eu acho que, claro, que dentro do PT e do governo Lula existem muita gente com consciência de classe. Agora, que acredite na luta de classe como ferramenta, não.
A natureza é conciliatória e o pior é que a conciliação já não é mais uma opção para boa parte da direita e dos setores reacionários, porque isso também é um erro, né? Chamar conservador é Angela Merkel, né? Conservador é o Macri, conservador não é o Erdogan, o Orbán, o Bolsonaro ou o Trump, eles são reacionários, né? Então, assim, só me repetindo, óbvio que no PT tem muita gente com consciência de classe, mas eles já desistiram dessa pauta faz tempo, até porque é muito bacana você ser ministro, secretário, etc., de um governo rendido, do que você ficar dando murro em ponta de faca, que é o que a esquerda teria que estar fazendo agora e fatalmente terá que fazê-lo já em 26, se algo der muito errado, né? Porque eu acho que esse escândalo do INSS ele ainda tem aí margem para render muita coisa, ou em 30. E essa é a pergunta de. Exatamente, Fernando. O Lula é um cidadão conservador, né? Exatamente. Mas essa é a pergunta de, de um milhão, né? Usando. O que vale a pena? Ganhar esses 4 anos ou acreditar que perdendo agora, porque a gente não vai conseguir mobilizar a rua nesse momento. Não existe condições materiais. É óbvio que essas condições materiais elas acontecem da noite para o dia acontecer menos espera, né? As grandes revoluções, rebeliões e movimentos, eles surgem do nada. Quer dizer, alguns são construídos ao longo de um tempo, até que hajam condições materiais para que isso aconteça, e outros surgem de uma ebulição absolutamente inesperada. Mas olhando, hoje não há nada que leve as pessoas para a rua. Então, na hora que a esquerda perder o governo, e aí eu vou colocar a esquerda entre aspas, por favor, a gente não vai, a gente vai rescaldo do incêndio, né? Entrar no prédio que pegou fogo, que desabou. O Museu Nacional, que você não vai recuperar o dinossauro, não vai recuperar lá, mas o meteoro, talvez você entenda, porque se ele sobreviveu à entrada na atmosfera, ele vai sobreviver a um incêndio, né? Isso é o que vai nos restar, recomeçar praticamente do zero, né? E a gente ainda tem, só para terminar, uma questão que virou um tabu, né? A gente sabe, né, pela idade do Lula e reconhecendo o Lula como um grande líder popular, com todos os defeitos que a gente vê neles, a gente sabe que o Lula, por questão de idade, só vai até 30. A gente já deveria estar discutindo o pós-lulismo, né? E não se discute isso porque virou um dogma, virou um tabu. É um pecado mortal, capital, você falar em quem será o substituto do Lula, né? E sabe-se lá se ele chega até 30, viu, Ricardo? O presidente tem passado aí por uma série de situações envolvendo a saúde dele essa semana mesmo, né? Ele ontem não participou, não teve agenda por conta justamente de um problema que ele apresentou na segunda-feira. Parece que, enfim, ele ficou afastado aí, foi ao hospital e tudo. O fato é que a saúde dele é muito frágil diante da idade, né? O Lula já é um senhor de 80 anos de idade e precisa, acima de tudo, de cuidar da saúde dele, ainda mais a loucura que é comandar esse país, enfim, todas as pressões que ele sofre, o Lula precisa se cuidar, acima de tudo, está com uma saúde cada vez mais frágil, ainda que ele se exercite, enfim, tem uma rotina de vida relativamente saudável, mas a idade chega para todo mundo, né, o Ricardo? A grande verdade é essa. Ricardo, já que a esquerda não consegue se organizar para lutar pelo poder aqui no nosso país, nos resta, acima de tudo, torcer para que essa institucionalidade produza o debate da extrema-direita. E, diante disso, a gente tem aí uma série de depoimentos de testemunhas que vão evidenciando a existência de um plano golpista que tentou estabelecer um regime autoritário no país lá em 2022 com a participação direta do Jair Bolsonaro. Ontem, o ex-diretor de operações da Polícia Rodoviária Federal, o Jairlon Henrique Moura, confirmou que recebeu ordens do Ministério da Justiça para fazer blitz em ônibus que circulavam na região Nordeste durante o pleito, durante as eleições em 2022, quando o Lula foi eleito, o Bolsonaro perdeu ali por uma margem muito pequena no segundo turno.
Ricardo, uma eventual condenação do Jair Bolsonaro, que mostra isso aí quase que uma certeza, isso pode reforçar esse discurso do lulismo de que é fundamental eleger o petista no ano que vem para evitar a extrema-direita? Olha, eu acho que assim, ela aumenta a polarização, mas por outro lado, se houver algum fiapo de coerência, né, na extrema-direita, né, um dos maiores discursos da extrema-direita é que o país elegeu um condenado. Né? Então, talvez isso de fato vai diminuir, digamos assim, a base social do bolsonarismo. Mas eu acho que 15, 20, 23, 24, 25% da população eles têm e não perdem. Mas hoje eu estou muito mais preocupado com o Tarcísio, né, que de vez em quando a imprensa, um setor da imprensa corporativa chama ele de fascista. É o bolsonarismo moderado, né? Não existe fascismo moderado, não existe, extremismo moderado é algo que meu cérebro não consegue alcançar, né? Então eu acho que a extrema direita ela não virá mais por intermédio de um bolsonarismo, acho que não virá por uma Michelle, porque aí você está transformando basicamente o regime brasileiro numa teocracia que poderia ser comparado com o que acontece no Afeganistão, né? De fato, é quase aquele conto de Aya, né? Se a gente elege a Michelle Bolsonaro, né? Mas me preocupa muito mais um Tarcísio, embora a gente saiba que, historicamente, ninguém de São Paulo ganha eleição para presidente, né? São Paulo é muito forte no Sul, no próprio São Paulo tem muito poder econômico, mas o Nordeste sempre se recusou a eleger um paulista, né? Então, eu não sei em que nome. Isso talvez estejam aí as chances do Lula, né? Uma direita barra extrema direita fragmentada na eleição, mas eles têm uma capacidade maior do que a nossa de se rejuntar num eventual segundo turno, né? Quer dizer, num segundo turno que está dado, o Lula não ganharia do primeiro de jeito nenhum. Mas é isso, cara. Eu acho que veio para ficar e o mundo mostra isso, né? A Europa que está numa decadência absurda, mostra isso. Hoje a minha maior preocupação é que a gente não tenha um governo que nos tire como um dos protagonistas dos BRICS. Minha maior preocupação é a gente ter um Milei, não pelo que ele representa, que vai nos jogar de novo como capachos do imperialismo americano e ocidental, que é um imperialismo em decadência. Né? É um imperialismo em decadência. Então, hoje, eu estou tão recuado que a gente continuar como uma parte importante do BRICS, né, desse diálogo com o BRICS, para mim já está bom, porque o futuro do mundo está ali, goste-se ou não. Sem dúvida. A gente precisa, acima de tudo, reforçar esses grupos multilaterais, esse diálogo que a gente faz com o BRICS precisa ser reforçado diante dessa ameaça que existe da extrema-direita, especialmente lá nos Estados Unidos com o Donald Trump no poder. O Ricardo, o que a gente pode dizer, aproveitando que a gente está tratando dessa questão, o que a gente pode dizer sobre essa ameaça de sanção do governo dos Estados Unidos ao Alexandre de Moraes diante dessa tentativa do Eduardo Bolsonaro de produzir uma interferência do Donald Trump aqui no nosso país? Aliás, a gente sabe que o Eduardo Bolsonaro foi aberto um inquérito ali para investigar essas ações do deputado federal licenciado lá nos Estados Unidos. Houve um encontro ontem, para quem não sabe, entre representantes de Brasil e Estados Unidos, representantes de alta cúpula, para tratar desse tema nos bastidores, enfim, essa influência ou essa tentativa de influência do governo Trump aqui no nosso país. Só lembrando que o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmou que o magistrado do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, poderia ser alvo de sanções pelo governo americano com base na lei global Magnitsky, enfim, uma lei que pune violadores dos direitos humanos, uma lei internacional. O fato é que esse entreveiro afeta as relações diplomáticas entre os dois países, não há para negar. Você acha que o governo Trump está indo
longe demais, ô Ricardo, nessa sua atuação em relação aos países, inclusive aqui no nosso continente, na América do Sul? Não, eu não tenho a menor dúvida que está indo longe demais, né? Isso não é nem com o Brasil, é no mundo, né? No mundo. O que ele fez com o presidente da África do Sul na semana passada é um perfeito absurdo, né? É um perfeito absurdo, né? Constranger o presidente da África do Sul no Salão Oval da Casa Branca dizendo que tem genocídio branco na África do Sul, né? É uma loucura total. Eu queria dizer que, tirando a não ruptura de relações diplomáticas com Israel, eu acho que o Brasil deveria romper relações com Israel, né? Tirando esse erro que é grave, se tem algo de sucesso no governo Lula que a gente pode realmente bater palma é a diplomacia. A diplomacia do governo Lula é uma coisa assim que está acima da média, né? Acima da média. Agora, eu sinceramente, eu acho que isso é uma grande pegadinha. É uma grande pegadinha. Eu acho que isso é uma declaração do Trump, do Rubio, de alguns deputados ali de extrema direita. Acho que nessa conversa entre as diplomacias eles vão dizer que não vão fazer absolutamente nada. Posso estar enganado, mas a pegadinha já foi feita, porque, de fato, o Eduardo Bolsonaro, vulgo Bananinha, precisa ser investigado por traição da pátria. Né? Ele está traindo a pátria dele. E aí, assim, se você não faz nada, você está caindo na armadilha. E se você, de fato, o considera... Tudo que ele quer hoje na vida é virar um exilado, é virar um fugitivo, né? É virar um Juan Guaidó do governo brasileiro. Então, assim, porque a gente não há dúvidas que o Eduardo Bolsonaro deve ser investigado e condenado por traição à pátria. E ainda bem que a gente vive, nesse caso, numa democracia, porque alguns regimes o colocariam no paredão. Né? Aqui não, aqui ele vai ter direito a todo o processo legal, seja no Congresso, seja no Judiciário, né? No paredão ou ou em numa Guantánamo, né? Que é mais ou menos o que os Estados Unidos fazem, né? Com muitos, né? Então é uma grande pegadinha. Eu não sou especialista em diplomacia, mas eu acho que isso não vai sair do factoide. Mas era o factoide que o Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo precisavam nesse momento para movimentar a base deles. Se não se fizer nada, bom para eles. Se fizer alguma coisa, ele vira um exilado político do regime brasileiro. Entendeu? Sem dúvida alguma. A gente tem repercutido aqui essa situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro. Ontem a gente tratou, inclusive, com o Bernardo Campinho, os aspectos jurídicos aí desse inquérito que foi aberto, jurídicos e políticos também, claro, que foi aberto lá contra Eduardo Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal a pedido da Procuradoria-Geral da República. Ricardo, queria aproveitar que você citou constrangimento na tua resposta anterior. A gente teve uma situação ontem que eu reputo muito grave lá no Senado Federal, com a ministra Marina Silva sendo atacada por senadores, pelo senador Marcos Rogério, pelo Omar Aziz, enfim, a gente vai até repercutir aqui com mais detalhes, trazendo um outro aspecto para essa questão que está relacionada a essa aprovação da nova lei de licenciamento ambiental lá no Senado. Mas eu também queria uma avaliação tua, uma análise a respeito desse episódio ontem, lamentável, onde a ministra foi desrespeitada, porque, por mais que haja divergências em relação à atuação do Ministério do Meio Ambiente ou da apocação dessa pasta da ministra Marina, o fato é que ontem, mais uma vez, a gente viu um show de misoginia e de machismo no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado Federal. Eu queria que você falasse um pouco a respeito desse episódio envolvendo a Marina Silva, ainda mais que a Marina quadro da rede. Eu queria que você falasse sobre essa situação, a Federação Pessoal Rede se posicionasse em relação a isso de alguma forma. Eu acho que, Anderson, você na abertura do programa, você já canta a pedra, né? A misoginia e o machismo são absurdos e não podem ser tolerados em hipótese alguma. Mas esses senadores, eles cumpriram muito bem a função, né?
eles tiraram o foco do problema. Hoje a gente vai discutir, nossas manifestações serão a respeito da misoginia e do machismo, não serão a respeito às políticas, né, que são de interesse do agro e enfim. Ou seja, eles cumpriram a tarefa com uma competência tremenda. Eles simplesmente desviaram o foco do problema. Eles nos obrigam a fazer uma defesa justa e uma defesa que polariza a população, que tem lado A e lado B, e a gente sabe qual é o lado certo, mas o projeto de lei lá enfim, o projeto de lei saiu do foco, não se discute mais isso, se discute a absurda violência que foi feita contra a Marina Silva, e o projeto de lei ficou em segundo plano. Ou seja, eles cumpriram a tarefa, eles foram politicamente muito competentes, muito competentes. Eles não se expõem com a base deles, porque a base deles é machista e misógina, e tiram o foco da questão. E é o que a gente vai tratar, inclusive, daqui a pouquinho, na entrevista que a gente vai fazer com o Francisco Milanes aqui no nosso programa. Por hora, Ricardo, eu só posso agradecer aqui a tua presença mais uma vez, fazendo esse papo conosco no Faixa Livre, sempre se dispondo a dialogar com a gente no nosso programa. Muito obrigado pela tua participação. Queria te desejar um bom dia de trabalho e deixar meu abraço forte. Obrigado, Anderson. Agradeço também. Eu acho muito interessante porque, assim, ao contrário de alguns temas, né, a gente entra por um papo aberto que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, é quase como uma conversa, claro que com compromisso com quem está nos assistindo, mas é quase que uma conversa de bar, né? As perguntas são sempre uma surpresa para mim e as respostas são sempre uma surpresa para você. Nem tanto, porque a gente concorda em quase tudo, mas, enfim, agradecer mais uma vez. Eu sempre me sinto muito honrado de poder fazer parte desse programa que fala com quadros, dialoga com quadros tão importantes da esquerda brasileira. Obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, viu, Ricardo, tua presença e tua participação, as palavras aqui sempre generosas com a gente no Faixa Livre. Grande abraço, camarada, até a próxima. Conversamos aqui com Ricardo Borges, ele que é dirigente estadual do PSOL, na Federação PSOL Rede, e membro da liderança da bancada do PSOL na Assembleia Legislativa aqui do Rio de Janeiro, a LERJ,